softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no... Oi, gente, começando mais um vlog. Hoje vamos comemorar a peça judaica em casa. Shalom, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa judaica, que se chama Pessa. E hoje o Daniel vai explicar para nós o que significa cada um desses elementos. Essa bandeja, ela é tradicional para Pessah. Ela contém os alimentos ritualísticos, os alimentos simbólicos que nós temos. Ela chama Keará. Nela nós temos, como vocês viram, algumas coisas, umas conhecidas. No caso aqui nós temos talos de alface, que representa as ervas amargas. Pessah é uma festa que celebra a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio da escravidão. Então as ervas amargas são a simbologia da nossa amargura quando éramos escravos. Nós temos aqui um alface, ele está enrolado nessa forma para lembrar o hisopo, que foi usado quando os israelitas estavam cativos e passaram o sangue nos umbrais das portas. Também há um acréscimo de ervas amargas, caso falte, tem mais um pouquinho. Aqui, eu não sei se na filmagem vai aparecer bem, nós temos um composto de vinho, nozes. Isso aqui chama haroset. A haroset lembra a argamassa que era usado na construção que os israelitas faziam no Egito. Então, esses dois elementos têm muito a ver com o período da escravidão. Depois nós temos o ovo, a beitzá. Ele representa uma oferta que era levada no templo, quando o templo estava de pé. Ele chama Hagiga, então ele nos faz lembrança dessa oferenda que era levada para o templo. Aqui nós temos uma raiz forte. É interessante que a raiz forte, tem quem diz que a raiz forte era um digestivo para as ervas amargas. Então, no jantar de Pessah, primeiro nós comemos a raiz forte e depois a erva amarga. É mais ou menos uma simbologia de que o Eterno Criador primeiro dá a cura, depois a doença. E não é só isso não. A raiz forte, ela é comida mergulhada nessa água, que é uma água com sal. O nosso sal é temperado, então por isso que ele tem esse aspecto um pouco diferente. A água com sal representa as lágrimas, a tristeza da vida como escravo. E as raízes fortes, nós comemos mergulhando elas na água e depois comemos. A raiz forte nos lembra que, apesar da tristeza das lágrimas, a terra não perde o seu potencial de fertilidade. Então não importa para nós quão triste está a situação, nós sabemos que a terra sempre vai produzir. Isso é uma mensagem para nós de esperança. Não interessa as lágrimas, interessa o potencial que nós temos de converter essas lágrimas em alegria. No centro da Keará, aqui eu fiz 3 matzot pequeno, que é o pão ázimo. Eles são um pão sem fermento, ele é feito de uma forma que não dá tempo de fermentar. Então aqui ele está exposto, mas os pães oficiais ficam dessa forma, tampado. O pão é o alimento mais sagrado que existe na cultura judaica, porque foi o pão que nos libertou da fome. Então aqui nós temos em miniatura, eu vou pegar um deles. Ele é feio mesmo, sem forma, mostrando que no tempo da escravidão não existia nada belo. Por que o pão fica tampado? Toda alimentação judaica deve começar comendo pão primeiro, porque o pão é sagrado para nós. Então nós deixamos ele tampado, é como se nós não soubéssemos que o pão está na mesa. Então nós conseguimos partir para outros alimentos, até que chega a parte de comer o pão, então nós vamos descobrir ele. O vinho, que também não falta nas festas judaicas, é representativo da alegria, da felicidade, da estrutura familiar, então ele está presente. 4 taças estão presentes na mesa, porque elas fazem simbologia aos verbos que o Criador fez quando prometeu que ia tirar Israel do Egito. Então ele disse: eu vos tirarei das cargas dos egípcios, eu vos libertarei, vos
resgatarei e vos tomarei por povo, eu serei o vosso Deus e vocês me serão o meu povo. Então, em memória a esses 4 verbos, nós temos 4 cálices para tomar o vinho. De importância para a celebração de Pêssar, nós usamos um livro chamado Haggadah, nós seguimos aqui em casa a Haggadah de Babilônia, que é o rito que eu acredito ser o mais preservado do original, tendo em vista que a comunidade de Babilônia ficou exclusiva durante muito tempo. Acho que é isso. Explica sobre a importância do período, o porquê de fazer na data certa por conta do calendário lunar. Ok. Nós temos também um outro elemento que eu não mostrei, que é o zeroa, que é o osso. O osso representa o cordeiro que era morto, o cordeiro de Pêssar, e ele é chamuscado no fogo. Então ele nos lembra do quão desfigurado fica o cordeiro depois do abate dele e do sacrifício. Pêssar acontece numa época muito interessante, porque o mês de Pêssar é o mês do Aviv. O Aviv é a maturidade da cevada. Então, quando o grão da cevada fica maduro, é o mês de Aviv. E isso acontece somente na primavera. A primavera, quando a gente analisa o evento natural da primavera, ela é a primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. A primavera representa a vida e o outono a morte. Então, enquanto nós temos a vida da natureza na primavera, no outono nós estamos celebrando a morte da natureza. Se nós pensarmos no hemisfério norte, onde é comum invernos com neve, os primeiros raios de sol que vão derreter o gelo e dar vida à natureza acontecem justamente na primavera. A primavera com as flores é, na verdade, mostrando que o gelo está derretendo e a natureza está reagindo. Mais uma vez, uma mensagem de esperança para nós. Principalmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, todos em casa. Eu acho que mais do que nunca nós estamos... acho que cada família busca ter esperança para tentar conseguir passar por tudo isso, né? Porque não é um período fácil, acredito que para ninguém. Com certeza, a gente sempre comemora o Pêssar fazendo convite para amigos. Esse ano foi muito diferente, realmente está só nossa família. Nós não abrimos, pensamos, mas não é hora de correr esse risco. A prudência fala algo dentro do judaísmo. A vida é o bem mais importante que nós temos e o mandamento principal é conservação da vida. Quando a gente analisa o mandamento não matarás, na verdade seria não assassinarás, nós temos um aspecto positivo. Para que eu não mate, eu tenho que prover a vida. E, infelizmente, a reclusão social, evitar os contatos próximos, faz parte disso. É como a gente disse, estamos sim numa época de outono, época de morte, mas também junto há uma época de primavera, há uma época de florescer, há uma época de renovo, há uma época de esperança. Feito? E só mais uma curiosidade, eles vão ver esse item. Esse daqui é uma réplica do rolo da Torá. Mostrando a distância. Esse daqui é o Sefer Torá. Sefer significa livro e Torá significa instrução. Então é o livro da instrução. No Ocidente, é mais comum chamar Torá de lei, mas Torá não significa lei. Torá significa instrução. Então aqui nós temos os 5 livros escritos por Moisés. Seria Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Em português, como é conhecido pelas religiões cristãs, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esse aqui é uma réplica do rolo do Sefer Torá dos judeus da Espanha e Portugal. Ele é mais prático para a leitura porque ele já fica em pé. Enquanto que no costume Ashkenazi, a Torá ela fica realmente enrolada. Parece aqueles pergaminhos de filme. Ele é um pouco chato para manusear e achar as seções de leitura, mas depois que acha, ele é muito prático para a leitura. O rito Ashkenazi você já depende de mesa, de suporte para ler, só que ele é mais fácil para o manuseio e achar texto. Então, aqui só uma aparência externa dele.
Esse é uma réplica, ele não é pergaminho. É só a réplica do Sefer. Então ele não é kasher para leitura oficial numa sinagoga. Bom, gente, então esse foi o vídeo nosso da nossa peça. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma pergunta, questionamento, pode deixar aqui nos comentários, que depois a gente responde, tá bom? Um beijo e até o próximo.